Bem, vamos continuar nessa tarefa, né, de introduzir esse raciocínio neurológico, né? A gente já falou de neuroanatomia, neurofisiologia, farmacologia de forma muito rápida, falamos de história neurológica, o que é que as queixas principais, o que você deve perguntar, o que você deve pensar, um pouquinho de exame físico geral. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial. Então, se a gente está de frente a um paciente que tem algum problema neurológico, a gente vai imaginar, né? Isso é um possível problema neurológico? Nossa primeira pergunta a gente já falou. Se for, a gente vai imaginar, né? Qual a topografia dessa lesão, qual o diagnóstico sindrômico e qual o diagnóstico etiológico, né? A etiologia vai ajudar a gente a como tratar. Então, como a gente vai aprender isso, né? Através de um caso clínico novamente. Então a gente está no pronto-socorro, lembrando, eu sou neurocirurgião, vocês vão ver muito caso neurocirúrgico, né? Então um dos locais que o neurocirurgião é chamado muito é sem dúvida no pronto-socorro. A gente vê muito paciente tanto no pronto-socorro como no consultório, mas de um modo geral o paciente do pronto-socorro é o paciente crítico que a gente precisa avaliar de forma imediata e muitas vezes vai ter alguma abordagem cirúrgica, né? Então é uma paciente de 52 anos, de São Paulo. Basicamente, a queixa principal foi cefaleia e embaçamento visual há 6 semanas. A gente falou na história, né? Quando a gente chama 6 semanas, tempo mais prolongado, a gente imagina lesões que crescem de forma lenta, né? As lesões vasculares, elas são súbitas, então já é uma coisa que chama atenção para a gente, né? A paciente há mais ou menos 6 semanas está cursando com cefaleia de forte intensidade e embaçamento visual. Nega cirurgias prévias, hábitos de vida também, medicamentos também não usa. Então a mesma coisa, né? O que é que nessa história clínica pode ajudar a gente? Eu já marquei algumas coisinhas. Quais são os aspectos mais relevantes? Como o exame físico vai me ajudar, o exame neurológico também, o que é que eu quero buscar? Então assim, um dos aspectos mais importantes a gente falou que é o tempo. Quando a gente fala pronto-socorro, a gente imagina, esse paciente teve um trauma, algo agudo, tem algum problema grave. Quando a gente começa a falar semanas, meses, e um paciente no pronto-socorro, é uma coisa que chama atenção pra gente, né? Será que alguém fica 6 semanas com a cefaleia intensa em casa? Então, provavelmente é algo que foi progredindo nesse período, né? O exame físico dessa paciente, né? O aspecto geral normal, dados vitais chama atenção essa frequência, né? A cefaleia, a gente já falou, crânio não tem nada, respiratório também. Então, mesma coisa, é repetitivo, mas porque tem que ser repetitivo até a gente automatizar, né? Virar medular isso, né? Esse é um possível problema neurológico? Sempre perguntem isso. Se vocês perguntarem isso, muitas vezes vocês vão chamar novamente esse clínico que te pediu avaliação, chamar o intensivista, ouvir a condição clínica do paciente e avaliar novamente com ele. O tratamento médico ele é multidisciplinar e multiprofissional. Vira e mexe, isso acontece com todo mundo, né? Quando você pergunta, esse é um possível problema neurológico, muitas vezes a resposta vai ser não. Então você vai sentar com esse clínico e avaliar essas outras causas, né? Qual a topografia da lesão? Qual o possível diagnóstico sindrômico e quais doenças podem levar à presente lesão. Sem dúvida, esse caso em questão, paciente com cefaleia, embaçamento visual, a idade de 50 e poucos anos, a gente imagina, né? Será que a neoplasia pode causar isso? Mas parece que a primeira pergunta é um possível problema neurológico? Sim. Repito mais uma vez com vocês, medicina é interação com o colega, com a enfermagem, com a família. Teve dúvida nessa pergunta, é um possível não, chama o colega e pergunta. Não precisa criticar em prontuário, não precisa ficar chateado, é sentar e conversar. Muitas vezes a forma que o paciente informou foi diferente que informou para o colega. Então a gente vai para a segunda etapa, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente de exame neurológico, mas cada vez a gente está crescendo, né? E porque vai fazer parte de qualquer avaliação do paciente da gente, né? Essa é a organização que eu faço. A gente vai ver quando a gente estudar especificamente exame neurológico, tem várias formas, né? O estado mental, os pares cranianos, a motricidade, a sensibilidade, o reflexo, a coordenação. Nessa paciente, o que é que a gente notou? Estado mental, lúcido orientada, nervos cranianos baixa, acuidade visual, bilateral. Outra coisa que chama atenção, bilateral, o que é que justificaria? Síndrome de hipertensão intracraniana pode alterar a visão? Pode, é o que chamou a atenção, papila edema bilateral.
a marcha sem anormalidade, força também preservada, sensibilidade também, reflexo também. Então, o que chamava a atenção dessa paciente é que lembra a gente uma síndrome de hipertensão intracraniana, né? Alteração visual bilateral. Então, essa é uma das principais hipóteses. Quando a gente fala em diagnóstico diferencial, a gente fala das principais síndromes neurológicas. Por quê? Se a gente classifica essa paciente com síndrome de hipertensão intracraniana, a gente imagina, né? Alguma lesão com 6 semanas de sintoma, alguma lesão pode estar crescendo. 50 e poucos anos é que chama a atenção, neoplasia. As síndromes piramidais também, já viu algumas, né, para trás. Síndrome de segundo neurônio, as síndromes hemiplégicas, as síndromes cerebelares, radiocordonal posterior, síndrome de Broad-Sequard, síndrome meningia, síndrome de compressão medular, síndrome extrapiramidal. O que eu quero mostrar para vocês, o que ajuda esse diagnóstico sindrômico? Ajuda a gente a topografar a lesão e ajuda a gente também a dar o diagnóstico etiológico. Então, a mesma coisa que eu falo, quando a gente está estudando, como a gente está organizando essa aula, é uma forma de ajudar a sistematização de vocês. Não significa que isso deve ser feito de forma mecânica. De um modo geral, na minha prática, isso é feito de forma conjunta. Eu estou ouvindo a história do paciente, estou imaginando a etiologia desde o início da história, eu estou imaginando a topografia quando o paciente está me contando sem examinar ele, e eu estou imaginando as síndromes também. Então, tudo ocorre ao mesmo tempo. Da mesma forma que a gente falou em neuroanatomia, neurofarmacologia, em fisiologia, o exame também ocorre da mesma forma. Às vezes você está ouvindo a história do paciente e já está imaginando o que você vai encontrar no seu exame. Então, não se preocupe em se tornar algo mecânico o exame neurológico. As informações vão e voltam. Por isso que a gente está falando de diagnóstico diferencial, a gente já falou de história, a gente vai falar especificamente de exame neurológico, mas vocês já estão vendo no decorrer de cada aula aqui. Outro aspecto muito importante, esse eu faço questão sempre de ir passando, quando eu chego no final de uma anamnese, eu vejo a hipótese do paciente, as principais categorias de doença neurológica. Sempre parar para pensar, isso pode ser infeccioso? Será que essa senhora pode estar com um abscesso que está comprimindo o cérebro dela e isso dá alguma lesão? Lembrando sempre, o HIV modificou as doenças infecciosas do sistema nervoso central, a incidência delas, a prevalência delas. Então, muitas vezes, isso acontece com frequência, toda semana ou a cada 15 dias, eu vou ver um paciente que vai ter HIV, vai ter uma lesão expansiva, eu vou ver a imagem e vou ficar na dúvida, é um neurotóxico, é um linfoma? E a gente vai fazer a investigação para esclarecer isso, com exame de imagem. Então, doença infecciosa cada vez mais ganhando mais relevância. Genética congênita, nesse caso, uma senhora de 50 e poucos anos, mais raro. Trauma, não tem história de trauma. Doença degenerativa, 6 semanas, uma possibilidade mas que doença degenerativa poderia dar essa síndrome de hipertensão intracraniana? Mais difícil da gente imaginar. Um HPN, uma hidrocefalia de pressão normal, poderia dar? Mais difícil de formação intensa, com um papiledema. Tóxico, sempre lembrar, tem pessoas que usam algum tipo de droga, algum tipo de medicação, e chega no seu pronto-socorro e muitas vezes a gente não pergunta. A gente só sabe aquilo que a gente pergunta muitas vezes, principalmente quando a gente fala de drogas. Então não tenha vergonha de perguntar, independente do seu paciente, sobre o uso de drogas. Causas metabólicas adquiridas, inatas, neoplásicas, cada vez mais. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, as causas neoplásicas já estão se aproximando nas mulheres, quase igualando as causas neoplásicas. Então, neoplasia, vou marcar um asterisco aqui, porque cada vez mais ganhando mais relevância. No pronto-socorro a gente vê com a frequência cada vez melhor. As doenças inflamatórias, imunes também. As doenças inflamatórias imunes, lembrando, principalmente em mulher jovem. Mulher jovem, esclerose múltipla, pode simular uma neoplasia, inclusive no exame de imagem. Então é importante a gente sempre estar lembrando, principalmente quando a gente falar esclerose múltipla e as neoplásicas, a depender da idade, são 2 destaques muito relevantes, que a gente tem que pensar sempre. Outra coisa, quando a gente fala em doença, a gente fala em raciocínio, muitas vezes a gente pensa um papel neutro, né? Eu ouço a história do meu paciente e eu vou dar o diagnóstico desse paciente, ouvindo a história, ouvindo o exame físico. Além de tudo isso, ouça a estatística.
Porque o que é comum ocorre comumente. Parece uma redundância, mas é importante você imaginar a incidência. Se você for no pronto-socorro em qualquer lugar do mundo, você vai ver o quê? Muita dor de cabeça, você vai ver muita lombalgia e você vai ver muita doença cerebrovascular. Então, assim, isso vai ocorrer com maior frequência. Então, quando você ouve a história do seu paciente, você já direciona pela incidência e pelas informações que você vai estar ouvindo da história. Então, nesse caso, é uma senhora, 6 semanas de evolução, esse paciente doença cerebrovascular, não me lembro da doença cerebrovascular. Uma enxaqueca simples, não, o paciente tem papiledema. Então, assim, é informação epidemiológica, a incidência da doença, a faixa etária do paciente, junto com essas informações clínicas. Eu coloquei aqui alguns dados só para chamar a atenção de vocês. A prevalência durante a vida, né, doença cerebrovascular, ataque isquêmico transitório, epilepsia, eu não falei, mas assim, epilepsia, segundo principal problema, né? Dor de cabeça, lombalgia, epilepsia. 1 a 2% da população, 1,5%, depende do estudo, tem epilepsia. E se você pensou uma crise na vida, isso chega a 5 a 10% nos maiores trabalhos que tem. Ou seja, é uma doença comum. Você vai ver isso comumente no pronto-socorro. Além de esclerose múltipla, eu falei principalmente na população jovem, mulher jovem se destaca, doença de Parkinson, doenças crônicas degenerativas, né? E aí vão ter as outras, né? Que elas, principalmente a gente que é neurocirurgião, vê com uma frequência um pouco maior, que eu brinco que é o viés de estatística de especialidade. Então, a doença gravíssima, precisa ser identificado, são doenças que têm uma taxa do paciente ser avaliado e ser liberado sem um diagnóstico relativamente alta em relação às outras. Então, por quê? Porque dor de cabeça é muito comum. Então, chega um paciente jovem com a dor de cabeça, você imagina, isso é uma enxaqueca. Então, a gente vai estar falando mais para frente de sinais de alerta, então é importante a gente imaginar isso. Além disso, né, isso também são informações se você ajusta, né, por idade, por sexo, a incidência de cada uma dessas doenças, mas a gente já falou basicamente as mais relevantes. E vamos agora resolver esse caso, né? Então, uma moça de 58 anos, cefaleia, baixa acuidade visual, bradicardia, síndrome de hipertensão intracraniana. É um problema para você conseguir topografar. Se você imagina um paciente com síndrome de hipertensão intracraniana, teoricamente, não teve déficit motor. Qualquer lesão que está crescendo no crânio pode dar sintoma. Nesse caso, o que é que a gente encontrou? Uma lesão occipito parietal, características de lesão neoplásica que a gente encontra, essa neuronavegação, coloco algumas ilustrações e pacientes e abordagens nossas, que a gente vê aqui, a gente vê a neuronavegação, aqui a meninge, a dura mater, a dura sendo aberta, são pacientes abordados todos esses, né, por mim e por Diana, e a gente vê aqui, aquela outra imagem anterior que a gente viu foi a monitorização, não encontramos nada, foi feita a corticectomia e aqui a gente começa a ressecção da lesão. O ideal é ressecar essa lesão em bloco, isso posteriormente se caracterizou como um glioblastoma. Então, o que a gente percebe, esse é o aspirador ultrassônico, só para você se acostumando, né, com os termos neurocirúrgicos, né, o aspirador ultrassônico, a gente ir tirando essa lesão. O grande objetivo nosso, quando a gente fala de GBM, é ressecar o máximo possível de lesão. Esse é o principal fator prognóstico para o paciente. E aqui é feita a monitorização e após a ressecção, essas são substâncias hemostáticas que a gente coloca. O fechamento da dura mater, né, a gente abriu a meninge, agora está fechando ela. E posteriormente selante e os outros tipos de substância que a gente utiliza. Sempre quando a gente fala de diagnóstico diferencial, os exames complementares vão ter uma relevância muito grande. Então, assim, a gente vai ter análise laboratorial, punção lombar, biópsia de músculo. Não podemos esquecer nenhum desses artifícios ou exames complementares que vão dar nosso diagnóstico. Radiografia, tomografia, ressonância, que a maioria dos serviços a gente consegue ter. PET, quando a gente suspeitar de metástase, essa paciente em questão a gente fez o PET. Podia ser uma metástase, uma lesão única? Era uma possibilidade. Então, o exame neurofisiológico, EEG, né, eletroencefalograma, o potencial evocado, muitas vezes no intraoperatório a gente usa, eletroneuromiografia também. Então, todas essas são artifícios ou exames que vão ajudar no seu diagnóstico.
Então, você tem que usar de todas essas armas diagnósticas que você tem. Sua história é uma arma diagnóstica, baixo custo, você vai ouvir a história. Seu exame físico geral é uma arma, seu exame neurológico e principalmente a sua capacidade, que é uma coisa muito subjetiva, né, de ouvir a história daquele paciente e começar a encaixar esse quebra-cabeça, que é um diagnóstico neurológico. Então, a gente acabou essa segunda parte, diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é uma das partes na neuro que realmente você precisa ver e estudar o seu paciente. Eu sempre falo, quando você vê um caso como esse que a gente viu, muitas vezes o caso você dá o diagnóstico, mas o estudo do caso faz com que você estude várias doenças. Repito mais uma vez, isso é uma aula, né, básica nossa, vendo cada caso. O mais importante é, a cada momento, teve dúvida, quer abrir o leque, vai no livro, vai no telefone, no smartphone, entra na internet, estude o caso, seja curioso. Dessa forma que seu diagnóstico diferencial cada vez ampliará mais e você terá uma taxa de acerto e diagnóstica cada vez melhor.